já ouviu falar no diodo? Essa pecinha aqui tão pequenininha vai salvar a tua vida em muitos casos aí na elétrica automotiva. Principalmente quando a gente está fazendo a instalação de um acessório novo que vai se integrar com a instalação original do carro. E também quando a gente quer inventar alguma coisa aí, liga uma lâmpada individual ou liga algum motorzinho de alguma coisa no carro aí que você quer fazer um acionamento individual para ele, vai precisar do diodo para evitar o retorno de energia e acabar dando um efeito colateral aí quando você estiver fazendo uma adaptação, tá? Como é que eu vou fazer para te ensinar ou te explicar como funciona o diodo e como utilizar ele na prática no carro? A gente vai precisar ver aqui no quadro um pouquinho da parte teórica dele e conforme eu vou te mostrando o sistema teórico aqui, eu já te mostro na prática também. Eu acho que assim é o jeito mais fácil aí para conseguir transmitir o que eu sei para tu conseguir entender também, tá? Bom, eu coloquei dois desenhos aqui, tá? Do diodo. Essa aqui é a representação eletrônica dele, tá? Representação eletrônica dele é esse desenho aqui. Ele tem um triângulo para um lado e um traço na ponta do triângulo, tá? E essa aqui é a representação física dele, que é como ele é na prática mesmo, na rua, né? Tá aqui, ó. Camille, aproxima um pouquinho para os guri ver o diodo aqui, ó. Tá? O diodo ele sempre vai ter essa estrutura inteira escura aqui, preta, né? E ele vai ter uma tarja, que é uma linha cinza em um dos lados. Independente do tamanho do diodo, ele sempre vai ter essa linha cinza num dos lados. Aí foi por isso que eu desenhei ele aqui dessa maneira. Ele tem a linha cinza num dos lados, tá? Tanto na representação eletrônica como na física, a gente tem o lado anodo, que é o lado positivo, e o lado catodo, que é o lado negativo. Sendo que o catodo, que é o negativo, ele fica sempre para o lado da tarja, tá? Daquela listrinha cinza. E aqui na representação eletrônica é onde ele tem a ponta do triângulo, né? Para onde o triângulo está apontando. E o anodo, que é o positivo, ele está sempre do lado contrário da tarja, né? E aqui também do lado contrário do tracinho. Inclusive tinha um professor meu de eletrônica antigamente que dizia assim: todos os caminhos levam ao catodo. Então quer dizer, qualquer detalhe que tu encontrar de diferente no diodo, aquele ali é o lado catodo. Tem o LED também, né? LED é Light Emit Diode. Então é um diodo emissor de luz. O LED ele faz a mesma coisa que um diodo normal, porém ele acende quando ele está fazendo o bloqueio de passagem de energia, tá? Falando nisso já, para que serve o diodo? O diodo ele é um filtro de corrente, tá? Quer dizer, a corrente ela sempre tem uma polaridade, positivo ou negativo. Ele é capaz de bloquear a passagem da corrente se a polaridade que a gente está passando é incompatível com o lado dele que está sendo ligado. Então aqui, por exemplo, na teoria é um pouco mais difícil de entender, mas depois já vou te mostrar na prática, tá? Eu tenho aqui, ó, o lado positivo e o lado negativo. Se eu colocar um sinal positivo aqui, eu vou ter positivo do outro lado também. Agora, se eu colocar um sinal negativo aqui, eu não vou ter negativo aqui do outro lado. O diodo vai cortar, vai filtrar. A mesma coisa serve para o lado avesso. Se eu colocar negativo aqui, que é o lado catodo, eu vou ter negativo do outro lado também. Agora, se eu colocar positivo aqui, eu não vou ter positivo do outro lado. Deixa eu te mostrar na prática que vai ficar mais fácil, tá? Aqui eu tenho a minha caneta teste, tá? E deixa eu pegar meus fiozinhos de teste aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver se dá para enxergar bem lá na imagem. Deixa eu ver aqui. Positivo. Negativo. Tá, dá para enxergar bem. Ó, se eu pegar um diodo, aqui eu tenho um fio positivo, tá? Se eu pegar um diodo e colocar aqui o lado positivo do diodo no meu fio positivo, quando eu for testar aqui, ele vai acender minha lâmpada, ó. Tá? Agora, se eu inverter o diodo e colocar positivo no lado catodo dele,
ele não vai acender a lâmpada. Ó. Repara que ele não acende, né, nada ali. Agora, se eu fizer o inverso, se eu colocar negativo no lado catodo do diodo, ele deixa passar. Ó. E se eu inverter o diodo, ele não vai deixar passar. Tá? Ah, mas para que eu vou usar isso na minha vida? Eu sou um eletricista. Eu só preciso saber testar fio de pisca e ligar o fio do alarme, por exemplo. Ou eu preciso saber tirar o motor de partida do carro e trocar as escovas. Então isso eu nunca vou usar. Cuidado, cuidado, porque os carros estão ficando cada vez mais modernos e cada vez mais a gente tem que fazer adaptações em que o carro não vai aceitar a adaptação que a gente está fazendo. E aí, para não perder o serviço, ou para não ficar sem fazer o serviço, a gente vai ter que usar de algumas artimanhas aí para conseguir adaptar. Essa semana, um aluno do curso Eletricista de Sucesso, ele está lá pela 15ª ou 16ª aula, e ali a gente estuda os antifurto. E aí ele foi colocar um antifurto num carro, e ele disse, bah, eu tô aqui com um carro para instalar antifurto, porém, no sensor de porta aberta, ele está me dando sinal positivo quando a porta está fechada e negativo quando a porta está aberta. Isso se chama retorno de energia. Então eu desenhei aqui, ó. Ó, eu tenho aqui uma lâmpada. Deixa eu pegar meus canetão aqui. Eu tenho aqui uma lâmpada de luz interna. Deixa eu botar lá. Luz interna. Luz interna. Aí o que eu falei para ele lá, né? Ele entrou em contato no nosso suporte ali e todos os dias eu entro para dar suporte para os alunos do curso, né? Aí eu falei lá para ele, a luz interna, ela tem uma lâmpada e essa lâmpada recebe sinal positivo direto. O outro lado da lâmpada recebe sinal negativo quando abre a porta. Isso aqui é um interruptor de porta. Interruptor de porta. Aquele que a gente enxerga lá no cantinho da porta, né? Fecha a porta, ele fecha um pistolinzinho. É isso aqui, ó. Tá? Já vou ligar ele aqui. Negativo que o interruptor de porta vai mandar quando a porta está aberta. Então, abri a porta, ligou a lâmpada. Fechei a porta, apagou a lâmpada. Beleza. Às vezes tem um relé temporizador aqui no meio, e esse relé, inclusive, também pode dar retorno. Tá? Quando a porta estiver fechada, que eu não tenho sinal negativo indo para cá, eu vou ter retorno positivo. Por quê? Porque essa lâmpada aqui, ela tem um filamento lá dentro dela. E esse filamento, ele, embora não esteja acendendo a lâmpada, ele tem uma passagem de energia aqui, ó, ainda que muito fraca e baixa a corrente, mas ele tem uma passagem de energia aqui que volta aqui para o fio. Então deixa eu te mostrar como é que é isso aqui, ó. Aqui eu tenho um sistema de luz interna, exatamente como está desenhado aqui, ó. Então, se eu colocar negativo aqui na carcaça do meu interruptor, o interruptor lá vai estar parafusado na lataria do carro, né? Então ele vai ter negativo nele. E aqui eu coloco positivo na minha lâmpada. Ó, a lâmpada vai acender. Deixa eu ligar melhor aqui. Aí, ó. A lâmpada vai acender. Beleza. Quando eu fechar o interruptor, a lâmpada apaga. Deixa eu ver se está dando para enxergar bem lá. Acendeu. Apagou. Tá. Agora vamos testar com a caneta teste aqui, ó. Eu vou vir aqui no fio negativo do interruptor de porta. Ó, tenho negativo. Tenho negativo quando a porta está aberta. Dá para enxergar lá. Quando eu fecho a porta, eu tenho positivo. Por quê? Porque é o retorno da lâmpada. Deixa até eu tirar a lâmpada fora para tu ver aqui, ó. Quer ver? Deixa eu tirar a lâmpada. Ó, tirei a lâmpada. Agora não tenho nada. Tenho negativo porque a porta está aberta, né? Vou fechar a porta, eu não tenho nada, porque eu não tenho retorno da lâmpada. Deixa eu conectar a lâmpada lá, ó, com a porta fechada. Ó, conectei a lâmpada, eu tenho sinal positivo. Tá. Como é que eu faço para eliminar esse sinal positivo aí? Para que
para que o meu sistema de antifurto não fique interpretando esse positivo aí, e aí, consequentemente, vai dar interferência no antifurto, né? Alguns antifurtos já não tem mais interferência com relação a isso, mas muitas vezes ele tem. O principal que pode acontecer é o próprio antifurto mandar um sistema para o carro e ele acender a luz interna, principalmente se tiver relé temporizador, tá? Bom, como é que a gente elimina esse problema aí? Eu vou cortar o fio. Ah, não, aqui eu não vou cortar. Aqui eu vou deixar inteiro. Pera aí. Vou deixar inteiro. Aí, eu vou botar o alarme aqui, ó. O antifurto, pode ser, tanto faz, né? Aqui, ó. Antifurto. Que foi o exemplo lá, né? Antifurto. Ele vai ter lá um fio negativo. Se eu ligar ele direto aqui, eu vou ter o retorno positivo quando a porta estiver fechada e negativo quando a porta está aberta. É isso que eu quero eliminar. Então eu vou cortar o fio que eu estou ligando, tá? E vou colocar um diodo no meio do caminho. Vou colocar o diodo aqui, ó. Vou colocar um diodo aqui. Aí, ó. Botei um diodo no meio do caminho do fio que vem para o antifurto. Deixa eu escrever aqui. Diodo. Diodo. Tá. Para que lado ele vai? Ele vai para o lado em que eu quero que fique passando o negativo. Então ele vem para cá. Ó. Tá? Vamos ligar aqui. Deixa eu botar para cá. Vou ligar de novo o nosso esquema aqui, ó. Vou ligar. Ah, deixa eu colocar o diodo primeiro. Vou colocar o diodo aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ligar ele junto com. Tá virado. Assim. Ó, coloquei o diodo aqui junto na ligação da nossa chave, ó. Do nosso interruptor de porta. Agora eu vou ligar o positivo aqui. Tá? Beleza. Se eu fechar a porta. Ó, fechei a porta, apagou a luz. Abri a porta, acendeu a luz. Se eu vier com a minha caneta teste testar aqui, eu vou ter. Quando eu fecho a porta, né? Opa. Fecho a porta. Aqui eu tenho o meu retorno positivo, se eu ligar antes do diodo. Se eu ligar depois do diodo. Ah, liguei ele virado. Peraí. Fechar a porta. Aqui. Agora sim. Tenho positivo se eu ligar antes do diodo. E não tenho nada se eu ligar depois do diodo. Quer dizer então que eu vou ter o antifurto instalado no carro. Com a porta fechada, não tenho nada no fio do antifurto. Tá? Ó. Não tenho nada. Se eu ligar antes do diodo, tenho. Mas depois do diodo, não tenho nada. E quando eu abrir a porta, tenho negativo. Fecho a porta, não tenho nada. Abro a porta, tenho negativo. Tá? Beleza. Assim se usa um diodo para fazer uma ligação para cancelar um retorno negativo num interruptor de porta. Que é onde mais se usa, digamos, né? Inclusive. Tá, agora é o seguinte. Tem outro tipo de situação em que a gente utiliza o diodo para evitar um retorno de energia, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, mas isso pode ser utilizado para uma luz, tipo uma lâmpada de freio que faz o sinal do pisca junto, que nem nos carros antigos ali no Corcel, Opala, C10, Del Rey. É a mesma lâmpada do freio, funciona para pisca. Só que tem um detalhe. Quando tu pisa no freio, tu não quer que acenda os piscas lá na frente também. Tu quer que acenda os piscas só lá atrás. E outra, quando tu ligar o pisca para um lado, tu não quer que pisque o freio do outro lado também. Tu quer que acenda só um lado. Então, para isso, a gente precisa utilizar o diodo. Eu fiz outro desenho aqui, ó. Para usar como exemplo, né, eu peguei um acionamento de faróis. Eu tenho lá uma chave de farol, onde eu aciono a chave, mando positivo para as duas lâmpadas, acende as duas lâmpadas. Agora, se eu quiser colocar uma outra chave individual para ligar uma das lâmpadas apenas, né, se eu ligar
só uma das lâmpadas, se eu simplesmente fizer isso aqui, ó, colocar aqui, no momento que eu mandar positivo aqui, está vindo positivo nesse fio. Mas ele está interligado com esse. Então ele vai acender as duas lâmpadas, né? Deixa eu colocar aqui para tu ver. Fiz o esquema aqui, ó. Tenho aqui duas lâmpadas e uma chave. Deixa eu colocar positivo e negativo nelas aqui. Aqui. Positivo e negativo nas lâmpadas. Aqui. Quando eu ligo a chave, ó, liguei a chave, tem um positivo nas duas. Desligo a chave, apago as duas. Acendo as duas, apago as duas. Agora, se eu quiser colocar mais um botão, aqui, ó, tenho mais um botão aqui. Vou botar positivo nele. Nota que eu estou fazendo exatamente o mesmo esquema que está no quadro, tá? Estou fazendo isso já para ficar mais prático o entendimento. Exatamente, botei positivo na chave de cima e botei positivo na chave de baixo. Agora, esse fio aqui, que é esse aqui, né? Ó, esse fio aqui é esse aqui, que é o que sai da segunda chave. Se eu colocar ele aqui numa das lâmpadas, ó, vou colocar aqui, eu vou acender sempre as duas. Quer ver, ó? Vou acender lá, acendo as duas. Deixa eu ver se está dando para ver bem na imagem lá. Ó, deixa eu acender mais de longe aqui, ó. Acende as duas lâmpadas. Tá. Mas se eu quisesse acender uma lâmpada só, eu preciso fazer alguma coisa para cancelar esse retorno de energia. Tá? Acabou riscando um pouco meu desenho aqui. Mas não tem problema, vai dar certo aqui. Como é que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou tirar o fio novo aqui, ó. Tiro fora. E eu vou ter que abrir a ligação entre as duas lâmpadas, tá? E colocar dois diodos. Então, eu vou colocar um diodo aqui. Deixa eu ficar um pouco mais curto esse fio aqui, para eu poder desenhar. Ó, um diodo aqui e um diodo aqui. Beleza. Agora, para que lado que eu vou colocar a tarja? Né? Colocar a tarja dele para o lado que vai receber positivo aqui, ó. Aqui e aqui. Agora sim, eu ligo o meu sistema original ali, né, de farol, eu ligo aqui, supondo que for fazer isso aqui para um sistema de faróis. Aí, nesse caso aqui, tem que ser um diodo que suporta a corrente do farol, né? Esse diodo que eu tenho aqui, ele suporta 1,5 ampere. Então, ele vai bem para uma lâmpada de pisca, de freio. Para uma lâmpada de farol, esse aqui não conseguiria resistir, tá? Você tem que comprar um diodo que suporta até 5 amperes para poder ligar uma lâmpada de farol. Tá, coloquei o diodo aqui. Agora, deixa eu instalar eles aqui no nosso sistema. E depois eu vou colocar o botãozinho, a chave individual aqui, ó. Eu vou abrir o lado positivo, que é esse lado aqui, ó. Vou abrir. Vou colocar os dois diodos. Ó, a tarja fica para o lado do fio que entra. Então, eu vou botar um, vou ligar aqui, ó. O outro aqui, com o lado da tarja para fora. Assim. Beleza. Agora, as duas pontas, eu vou ligar elas. Aqui, ó. Enrolo aqui. E vou ligar o meu fio que vem da minha chave liga e desliga aqui. Vou ligar aqui e já vou te mostrar. Com tudo ligado vai ficar mais fácil de visualizar aqui, ó. Vamos ver? Peraí. E aqui. Ah, eu tenho que inverter os diodos de novo. De novo, liguei invertido.
O diodo, se tu ligar com a polaridade invertida, ele não queima, tá? Não tem problema. Às vezes, como é uma coisa que eu não faço todo dia, você talvez não também, então pode acontecer da gente ligar invertido, mas não tem problema porque não queima o diodo fazer a ligação invertida, tá? Aqui, vou ligar lá, vou ligar. Beleza, acendi as duas, ó. Tá, e agora se eu quiser acender uma só, ó, só até aqui já vale um like, né, no vídeo. Então vai aproveitando aí, vai dando um like no vídeo, porque isso aí ajuda a gente a mostrar para o YouTube que tu tá gostando do vídeo. E aí o YouTube mostra para mais pessoas, tá? Então isso é bem importante para o canal aí. Tá. Agora, se eu quiser ligar uma lâmpada só, agora sim, eu posso pegar aqui o fio que vem da chave individual, ligar nesse, ou ligar nesse se eu quiser, ó. Qualquer um dos dois que eu ligar, vai ligar individual cada lâmpada. Quer ver? Ó? Vou colocar para cá. As lâmpadas aqui. Deixa eu virar para esse lado, para ficar bem como é no desenho do quadro mesmo. Ó, aqui. Aí eu vou pegar esse fio que vem da chave auxiliar aqui, ó, da chave individual. Esse aqui, ó. Se eu ligar ele na lâmpada de baixo, ó, vou ligar o fio no fio da lâmpada de baixo. Se eu ligar na lâmpada de baixo, o que vai acontecer? Vou separar os fios aqui. Vou ligar lá, ó. Ligo só de baixo. Deixa eu separar bem as duas. Ó. E se eu ligar só na de cima, vai acender só a de cima. Só para ver bem a imagem lá. Beleza. Desse jeito, o diodo salvou a tua ligação. Né? Se o cliente queria fazer uma adaptação aí para acender só um dos faróis, ou para instalar um antifurto num carro mais moderno aí, que muitas vezes pode dar retorno, ficar acendendo a luz interna aí de forma aleatória, então tu vai usar o diodo e ele vai te ajudar, tá? Beleza, isso aqui é conhecimento, tá? Isso aqui é coisa que tu pode cobrar a mais do teu cliente. Um diodo custa 10 centavos, mas tu pode cobrar o tempo que tu demorou para fazer a instalação desse diodo, né? Vai cobrar aí R$ 100 a hora, 70, R$ 80 a hora. O tempo que tu demorar para instalar esse diodo, tu vai cobrar, independente dele custar baratinho, porque é o teu conhecimento que está sendo empregado aqui, tá? Gostou do vídeo falando sobre coisas eletrônicas? Tu vai comentar aqui embaixo. Gostei de ver coisa eletrônica. E aí eu sigo trazendo mais assuntos nesse sentido aí, tá? Beleza, eu fico por aqui e te aguardo no nosso próximo vídeo, sábado agora. Até já, tchau!